Estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo aqui, como sempre revoltante, de ideias de pessoas que até alguns anos atrás eu achava, não como ídolos, mas eu admirava a pessoa, assistia ao programa dela. E até mesmo pessoas que antes da minha formatura em administração, antes de eu fazer MBA, cursos livres na área administrativa, eu achava essas pessoas assim como guias, como pessoas para me espelhar, para me inspirar. E infelizmente e revoltante a gente vê hoje com essa crise como que a gente se engana, como as máscaras caem. Estou falando agora desses senhores, o mais incrível, engraçado é que esses senhores eles se encontram no grupo de risco da atual pandemia e eles estão pregando aos quatro ventos que mais mortes são aceitáveis em troco do lucro, em troca da economia, no caso a economia deles mesmos também. Esses senhores são o Roberto Justus, o CEO da Havan, o outro lá da Madeiro, que eu nem conheço direito, esse restaurante, ou seja lá o que for, e outros por aí, inclusive nosso insano presidente, dizem ser aceitável as mortes em prol da economia. O mais incrível é que parece que esses senhores não entenderam a situação de que se o sistema de saúde travar, não importa o quanto de dinheiro eles tenham, eles não vão poder ser atendidos e vão morrer. Isso reflete o que eu já tinha dito sobre as corporações e seus comportamentos suicidas. A ideia de como eles se tornam psicopatas e o número de psicopatas em cargos de chefia, liderança e poder. E me parece ser um pouco uma mistura de todos os casos aqui. Alguns testes antes, que você pode pesquisar, por exemplo, que levavam em consideração essa questão de mortes ou mortes aceitáveis. Se você pega pessoas do seu ciclo e perguntar a uma pessoa quantas mortes são aceitáveis, ele vai falar que nenhuma. Mas no caso desses senhores, eles não levam em consideração os outros seres humanos. Para eles são números. A minha decepção não é tão grande por causa disso também. Com todos esses anos trabalhando em diferentes empresas multinacionais, eu já tinha percebido que somos apenas números. Inclusive até mesmo a comparação ridícula que alguns governos fazem quando vão implementar alguma regra na CLT. Nosso sistema é totalmente diferente, ele não valoriza por competência. Ele não valoriza o funcionário, então a comparação é simplesmente ridícula e inaceitável. E agora nos deparamos com esses senhores velhinhos que se acham donos da verdade e que mortes são aceitáveis em prol do lucro deles. Sabe, é simplesmente revoltante, levando em consideração ainda que os pastores milionários curandeiros sumiram e a gente ainda tem que lidar com a coisa dessa. Ele foi responder ao Marcos Mion, que eu acho ele meio emotivo demais e ele fica com aquelas ideias religiosas de orar, não sei o quê, mas nesta realmente tem que ficar do lado dele. O Justo foi extremamente infeliz, um completo idiota em sua opinião e totalmente revoltante, desumano. O cara demonstra claramente que só está interessado no lucro. É incrível, né? Eles não querem se desfazer do estilo de vida milionário deles. Se morrer gente, para eles está ótimo, contanto que mantenham seus luxos. É simplesmente revoltante. Ele, ao invés de ajudar, não, de pagar seus funcionários para ficar em casa, aderir, doar alguns valores para a compra de respiradores, não, eles querem
que se dane, que se morrer, deixa morrer, fazem comparações esdrúxulas de mortes, entre aspas, comuns, em acidentes de trânsito, ou outras doenças. E para eles é comum, sabe, demonstrando totalmente humano. Se estamos esperando bots ou robôs assassinos, eu acho que eles estão por aí entre nós já. Porque falta de empatia e humanidade ali é assustador. Inclusive entre o nosso próprio insano presidente e governadores. Isso é meio... não seria tão chocante, né? Já conhecendo a raça humana, principalmente dinheiro. A gente vê jogadores de futebol que crescem muito rápido. Não há aquele tempo de maturidade. Então eles crescem, ficam ricos muito rápido. Então que se dane a humanidade, que se dane tudo. Eles não percebem, não se ajudar aos outros é o mínimo. Não possuem o mínimo de empatia. E depois ainda a gente tem que lidar com esse tipo de idiota ainda. Esses caras que demonstram a máscara deles que morram. O importante é salvar a economia e o lucro. E se você olhar bem, há alguns anos atrás, como eu disse, eu acompanhava o Justus também, né? Achava até divertido o aprendiz, até perceber o idiota que ele era. Ele se acha um deus, né? Naqueles comentários sobre relacionamento dele, tinha que ter um banheiro para cada um, porque era inconveniente, mesmo que a realidade do brasileiro não permitisse, mas ele achava legal ter um banheiro para ele só e um banheiro para outra pessoa e dormir em quartos separados. Eu achei só um tipo de frescura de rico. Hoje parece mais que ele quer ser visto como um deus, né? Que nem vai ao banheiro nem faz as suas necessidades. É o que parece ser, eles se acham deuses. É uma coisa impressionante. E vendo esse cenário, assim, eu espero que após toda essa crise, a gente possa também, porque quando a gente entra em um curso de administração, até mesmo um curso livre, e na escola, eles nos ensinam a fazer contas e guardar dinheiro. Isso é uma coisa que foi muito até criticada no governo PT, que é fazer economia. O brasileiro não tem esse costume. E o que é indicado quando a gente começa a estudar, principalmente administração e outros cursos, é que a gente tenha no mínimo 6 meses de contas, 6 meses de gastos, ou seja, 6 meses que possamos manter os nossos gastos. E o brasileiro não faz isso. Inclusive, até eu mesmo tenho uma briga a gente debate muito com a minha esposa essa questão também. A gente vive no limite. O brasileiro normalmente ele vive no limite econômico. Você recebe, paga conta, e não sobra nada para gastar. Numa situação dessa, muitos estão desesperados, com razão, porque não tem dinheiro guardado. Então, uma coisa para se pensar, para se chamar a atenção, acho que vai ser difícil, né? Mas espero que depois dessa crise enorme aí, a gente possa parar para pensar um pouco nisso. Guardar dinheiro, ter uma economia de no mínimo 6 meses. A crise aí, se a gente parando para refletir agora, se o brasileiro tivesse esse costume, não ia ser tão dramático para tantos, porque você teria ali 6 meses de dinheiro guardado que poderia te sustentar, pagar as contas durante esse período. A crise, numa hipótese melhor aí, seria de 3 meses. Se você tivesse 6 meses, a maioria não seria tão dramático. Esses meses que se seguirão aí, e nem tão dramático até mesmo a perda do trabalho, porque você teria 6 meses de reserva. E tomara que a gente pense nisso, a gente reflita depois dessa crise toda, essa ideia de economizar, de ter uma economia de emergência. E voltando ao assunto tanto revoltante desse Monte Velho, eu fico impressionado também com a minha visão de mundo. Eu já disse em outras ocasiões, em outros vídeos, que eu teria vergonha de andar com um carro caro demais no Brasil. Um
um carro comum me atende. Por que eu vou ter um carro absurdo, de um valor absurdo, enquanto pais de família vêm me pedir dinheiro no semáforo, estão com seus filhos no semáforo pedindo o mínimo de ajuda para material escolar ou para comprar alimento? Eu vi o vídeo de um senhor esses dias vendendo balinha no sinal, ou seja, ignorando totalmente o toque de recolher, porque ele precisa de dinheiro. Ele falou que ganha 30, 50 reais vendendo balinha no sinal. Aí eu vou me aparecer lá com um carro que vale, sei lá, 500 mil, 1 milhão. Sabe, eu teria vergonha como ser humano de andar com um carro desse aqui no Brasil. Eu sou muito fã da marca Lamborghini. Se eu pudesse, talvez eu teria um carro desse na Europa, que é mais comum, mas não aqui no Brasil. Sabe, me chama muita atenção a falta de humanidade desses senhores idosos que podem ser uma vítima. E até mesmo me faz pensar, mesmo sabendo, tendo um pouco de conhecimento da área psicológica, o que esses senhores pensam? Eles vão morrer, vai deixar o que de legado para a humanidade? Eles vão levar toda essa riqueza deles, que eles querem manter agora à custa de vidas dos outros? Sabe, é simplesmente revoltante, idiota, inimaginável, impensável. Eu não consigo pensar o que esses senhores pensam da vida. Ah, eu vou manter meu luxo, minha riqueza. Pra quê? O cara já tá com 80, 70, 60. Ele já tá meio caminho da vida e o cara quer manter o luxo dele a qualquer custo. Pra quê? Ele vai passar pra vida, vai chegar no final da vida dele, vai olhar pra trás e vai ver que fez o quê? Só juntou dinheiro. Ele foi humano, ele teve humanidade, ele ajudou os outros, ajudou alguém? Não. Ele só viveu para ele mesmo. É claro que a gente tem que dar como eu não acredito em nada de seres mágicos, cabe a nós dar um sentido para a vida, mas isso é o sentido da vida? É ser idiota, ser egoísta, aceitar mortes, sabe? Assim como os políticos, né, que roubam milhões e para fazer não sei o que, já tem tudo. Sabe, é vergonhoso. E como eu sou amante da ciência, eu até reforço com os cientistas, esse dinheiro todo não faz sentido. O que faria sentido era você deixar sua marca na humanidade, fazendo coisas grandes para a humanidade. O que adianta milhões, milhões, milhões e amanhã você morre? Sabe, eu não entendo o sentido da vida desses caras, não. É revoltante. E fica aí a maioria desses caras que antes de me formar em administração, antes de fazer cursos na área, eu achava que era modelo a se seguir. Hoje eu vejo que são grandes imbecis. Não todos eles, não estou generalizando também, ou dizendo que são todos nossos inimigos, mas a maioria hoje eu vejo que são idiotas incompetentes, que não vão à falência, não no caso desses velhos aí, que falaram isso, que mortes são aceitáveis, mas no caso de outros também, eu vejo que eles não vão à falência justamente porque dependem de outras pessoas, dos gerentes que eles contratam. Eles sobrevivem, a empresa deles só não vão à falência por causa das pessoas que estão por trás dele, que estão sustentando eles, controlando as empresas deles. Porque em nível de, falando por cima assim, em nível de inteligência, popularmente falando, eles são totalmente burros e incompetentes. E eu já parei para pensar nisso. Por que essas pessoas não quebram? A maioria recebeu, né? Já cresceu rico. Outros são ricos apenas porque receberam herança. Não foi por competência. Claro que existe a minoria que cresce e viram esses crápulas e viram esses psicopatas aí. Mas a grande maioria já cresceu rico. Às vezes você olha e você pensa, nossa, mas como é que aquela pessoa tem essa empresa? O meu sonho, né, era abrir várias empresas, várias redes. Por exemplo, eu sou fã de oficina mecânica, eu teria uma oficina, teria uma rede de games e eletrônicos e teria uma rede de academias. E no meu ponto de vista, como eu enxergo o mundo, eu faria o possível para essas pessoas, os meus funcionários, eu faria de tudo para estar no topo das melhores empresas para se trabalhar. E esses caras não, eles não estão nem aí, as pessoas que morram, para eles manter o estilo de vida de rico deles, para eles ter os luxos deles e o resto dos seres humanos que se danem, sabe? Eu não entendo
Esse tipo de pensamento é simplesmente revoltante. Fica aqui a minha repúdia a esse cara que às vezes eu até assistia os vídeos dele, que eu considerava algum tipo de referência. Hoje eu apenas confirmo que são psicopatas, ridículos, idiotas, revoltante essa posição desses senhores. E pessoas que acham que eles são referência. Eu sinto muito por vocês, são velhos, ignorantes, incompetentes, que só estão onde estão porque outros os sustentam. Essas pessoas que eles criticam, que eles desconsideram, que são descartáveis, essas vidas humanas que são descartáveis, são os que mantêm eles ricos. Assim como eu já tinha dito sobre o dono do BH ou outra rede de supermercado, quem mantém eles lá são simplesmente as pessoas que eles ignoram. Quem mantém eles ricos são outras pessoas, uma vida de dependência. Eles dependem do mecânico para consertar os carros de luxo deles, eles dependem dos cabeleireiros, dos médicos, dos funcionários deles, para cuidar deles, para cuidar dos filhos deles. E eles se acham deuses independentes que não precisam de ninguém. Simplesmente ridículo e revoltante. Fica aqui meu repúdio a esses senhores que talvez um dia eu tenha considerado como exemplo. Hoje eu vejo que não passam de seres humanos desprezíveis que enxergam todos os outros seres humanos como números. Então é isso, eu acho que eu já disse até mais, só queria fazer essa nota de repúdio a esse pensamento desses senhores. E vamos torcer para que eles não sejam, né? Eu não vou ser como eles, tão baixo como eles. Vamos torcer para que eles não sejam uma vítima de sua própria ignorância e estupidez. É isso aí, que possamos aprender muito se passarmos vivos por isso tudo aí, se eu também não for uma vítima, que possamos aprender a economizar, fazer uma poupança para esse tipo de crise. Então é isso aí, vamos seguir estudando e vamos tomar cuidado com esse tipo de pessoa que nos consideram apenas números descartáveis. Simplesmente revoltante. É isso aí, vamos seguir estudando.